Vou falar de um xará meu. Mas o homem era complicado, né? Trapaceiro. Mas o Senhor ama os trapaceiros e os transforma, né? Capítulo 32 de Gênesis 22 a 31. Para honrar os meus irmãos, eu vou ler ali os irmãos me acompanhem na tela ou na sua Bíblia aí, fica à vontade. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Interessante que os judeus até hoje não comem essa parte do animal, né? Aí nessa articulação. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Que o Senhor possa aplicar esta palavra no nosso coração. Pai, te agradecemos a leitura pública das Escrituras, e te agradecemos a vida de cada pessoa aqui, de cada família presente ou representada. Aqueles que estão em suas casas, que toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo seja derramada sobre cada um. Que tu nos dês nesta noite sabedoria e discernimento, que teu Espírito nos ilumine, para que não só compreendamos a mensagem, mas a coloquemos em prática. Se há alguma pessoa aqui nesta noite, aqui neste santuário, ou nos vendo pela plataforma, que ainda não tem a Cristo, possa recebê-lo como Salvador e Senhor. E teu Espírito que se encarrega de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Unge os meus lábios e habilita-me a ministrar a tua palavra. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. O recomeço a partir de uma dura experiência com o Senhor. Eu estava lendo, não sei se foi Antônio Neves de Mesquita, um dos nossos especialistas, o velhinho Mesquita, já falecido há muitos anos, pastor batista, doutor, especialista em Velho Testamento. Não sei se foi ele ou outra pessoa que eu estava lendo, dizendo que aconselhando os jovens, tudo que você puder comprar, que fala sobre, que comenta essa história aqui, você compre, para você conhecer como os autores interpretam esse texto. É um texto difícil de interpretar, tá? E nós vamos avançando aí, com a ajuda de Deus, na compreensão do texto. Os irmãos sabem que no caminho para a terra prometida, Jacó
tinha 2 encontros relevantes. Estava com suas 2 famílias lá, há coisas que a gente não entende, né? Uma coisa de oriental. Não vamos entrar nesse mérito aqui. Ele tinha um encontro, ele estava para ter um encontro com o Senhor, um encontro com seu irmão Esaú. E um autor foi muito sábio quando ele disse, um comentarista, que o grandioso encontro com Deus foi quando Jacó reconheceu estar exposto a uma situação que ia muito além de sua capacidade. Então vale a pena destacar, se os irmãos puderem colocar aí, a oração dos versos 9 a 12, desse mesmo texto. Vamos entender o que Derek Kidner, que é esse autor, quis dizer nessa oração que Jacó fez antes de passar por essa experiência, antes de se encontrar com seu irmão. Capítulo 32, se tiver dificuldade eu ponho aqui, tá? Não, 32 de 9 a 12. Ok, obrigado. Disse mais Jacó: Deus de meu pai. Olha só, ele está orando. Ele está diante de um encontro com seu irmão. Os irmãos sabem o que Jacó e a sua mãe fizeram com Esaú. É uma história que a gente tem às vezes dificuldade de entender, né? Mas Deus tem seus propósitos. E havia uma inimizade entre os dois, né? E já não se viam há bastante tempo. E Esaú era uma espécie de guerreiro, né? E tinha com ele 400 homens. E Jacó ora assim: Deus de meu pai Abraão, olha a oração de Jacó, e Deus de meu pai Isaque. Os orientais valorizam muito a família, né? A geração, a herança. O Senhor que me disseste: torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências, que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, olha só, a oração dele: livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, pai dos palestinos hoje, porque eu o temo, porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos, e a mãe com porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Último, 12. E tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então Jacó ora com base no que Deus havia dito, e Jacó confia que ele haveria de continuar vivo para que todas as promessas de Deus para a vida dele e dos seus descendentes se tornasse realidade. Então, Jacó buscou a Deus porque ele sabia que Deus era capaz de amansar o seu irmão. Deus era capaz de fazer com que a sua palavra fosse cumprida. E quantas vezes você e eu não oramos quando estamos diante de situações difíceis como Jacó estava? Jacó precisava de um recomeço. Por que razões? Jacó precisava de um recomeço porque ele teve um relacionamento complicado com Labão. Tinha aqui o Labão e tinha o Lambão. Quer dizer, o Labão era o sogro de Jacó e Jacó era o Lambão, né? E ele criou problemas lá na casa do sogro. E o complicadíssimo Esaú. Então o Senhor muitas vezes nos permite recomeçar, Ele permite que nós recomecemos a vida para que Ele seja glorificado em nós.
para que a sua palavra se cumpra em nós. E nesta exposição nós vamos considerar o recomeço a partir de uma dura luta física, a partir da deficiência física, a transformação do caráter de Jacó e a preservação da vida dele. Lembrando aos irmãos que Jacó tinha tido uma experiência em Betel. Ele viu a escada. Parece-me que Deus estava preparando Jacó para lutar com o anjo. E Deus estava preparando Jacó para se encontrar com Esaú. Deus estava preparando Jacó para assumir a terra. E Jaboque, que foi citado aqui no texto, é o lugar de submissão absoluta, é o lugar da travessia. Nós muitas vezes temos que atravessar lugares, situações, circunstâncias para recomeçarmos. Em primeiro lugar, o recomeço a partir de uma dura experiência com o Senhor, numa luta física intensa. Se os irmãos observarem o verso 24, diz o texto que Jacó ficou sozinho e um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. Talvez aí o começo da luta pode ter sido 10 da noite, 11 da noite, e foi até o amanhecer. Uma luta ferrenha. Interessante, não há tempo para a gente ler, mas o texto de Oséias 12:4, essa luta é citada. Mas o profeta coloca algo que não aparece no texto aqui da luta de Jacó. É que no texto de Oséias 12:4, diz que Jacó lutou, perseverou, e ele chorou e suplicou. Ou seja, orações e lágrimas foram suas armas. Não foi Jacó que lutou com o anjo, mas foi o anjo que lutou com Jacó, para tirar de Jacó aquelas coisas que precisavam ser tiradas e colocar aquelas coisas que precisavam ser colocadas. Não era apenas uma luta física, meus irmãos, meus amigos. Não era apenas uma luta física, mas uma luta espiritual, travada através dos atos vigorosos da fé e do desejo santo. Então, toda a semente espiritual de Jacó, que busca ao Senhor em oração, ainda luta com Deus. Vocês sabem que os judeus hoje, como povo, descendentes físicos de Jacó, muitos deles são incrédulos, seculares, religiosos, e deram as costas para Deus. O homem que lutou com Jacó é chamado anjo em Oséias 12:4, e segundo um estudioso do Antigo Testamento, é o Cristo pré-encarnado. Agora, por detrás ou por trás das limitações humanas, os versos 24 e 25, há uma temível reserva de poder no homem, quando ele quer buscar alguma coisa. Agora, como eu disse antes, não foi Jacó que lutou com o anjo, mas foi o anjo que lutou com ele, para tratar com Jacó, para tratar Jacó também, para tirar as coisas ruins dele, para curá-lo. Imagine vocês, um anjo lutando com Jacó, o que esse anjo poderia fazer com ele? Esmagá-lo. Por que o anjo não esmagou Jacó? Aí me lembra a graça de Deus conosco. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus severo, mas é um Deus gracioso, um Deus que se dá por nós. Não foi Jacó que venceu a luta, foi o anjo que se deixou vencer, para cumprir o propósito de Yahvé. Aí me lembra aquela viúva citada por Jesus no capítulo 18, verso 1 em diante, quando ela insiste, batendo na porta do juiz até que ele
até que ele dá o que ela pede. Ela foi perseverante. Jacó aqui foi perseverante. Tanto é que daqui a pouco vamos falar sobre o novo nome dele, tem a ver com perseverança, tem a ver com luta, tem a ver com estratégia. Em segundo lugar, o recomeço a partir de uma dura experiência com o Senhor e a limitação física. Se os irmãos observarem os versos 25 a 27, diz o texto que quando o anjo viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó e esta se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir se não me abençoares. A viúva insistiu para ter o seu pedido atendido. Eu oro pela minha neta, agora estou orando pela minha sogra. Minha sogra está com quase 89 anos. Não sei se ela vai resistir. Está com sepsemia. Mas eu estou orando. Estou perseverando. Estou perseverando na oração pela minha neta, para que ela seja uma criança normal. Estou lutando com o Senhor. Eu quero um recomeço para ela. Não te deixarei ir se não me abençoares. E ele lhe perguntou: qual o seu nome? E ele respondeu: Jacó. Por que o anjo não podia com Jacó? Porque Jacó lutava com o poder do céu. Jacó não lutou com a sua própria força. Quando nós estamos lutando com Deus, nós não lutamos com a nossa própria força, nós lutamos com a força dele. E Jó ilustra isso no capítulo 23, verso 6. E meus irmãos, é o Espírito Santo que nos ajuda em nossa fraqueza, em nossa fragilidade. Nós não sabemos orar, muitas vezes, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Jacó, eu não tenho dúvida de que ele lutava com gemidos. Ele queria a bênção. Ele queria ser abençoado no encontro com seu irmão. Ele queria ser abençoado na posse da terra, no cumprimento das promessas de Deus. Ele não queria mais viver a vida do passado, de traumas, de culpas. Ele queria restaurar com seu irmão. E aí o anjo deslocou a coxa de Jacó, para mostrar o que ele poderia fazer. Um outro estudioso do Antigo Testamento diz que não foi Jacó, e eu quero repetir aqui, que lutou com o anjo, mas o anjo que lutou com Jacó, como para descobrir e revelar a sua fraqueza, e constrangê-lo a desistir da sua própria força, e a aprender a agarrar-se com a disposição de um homem coxo, que não ousa largar aquilo em que segura para não cair. Meus irmãos, o Senhor trabalha com aqueles que nele esperam. O Senhor não trabalha com os fortes, trabalha com os fracos. Muitas vezes a gente acha que Jacó foi vitorioso sobre o anjo porque ele tinha uma força excomunal. Ele era muito poderoso. O anjo se deixou vencer por ele, porque o anjo era objeto do amor de Jacó, era objeto do amor de Deus, das promessas de Deus. Isaías 64:4 diz que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam.
Terceiro, o recomeço a partir de uma dura experiência com o Senhor, com a mudança de nome, uma transformação de caráter. Os versos 28 e 29, já caminhando para o final, o texto diz: então disse: não te chamarás mais Jacó, usurpador, trapaceiro, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: peço-te que me digas o teu nome. O homem respondeu: por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Interessante que nesse recomeço de Jacó há uma mudança de nome. E todos nós aqui nos lembramos que o que éramos antes de Cristo e o que somos depois de Cristo. Nós deixamos de ser nós mesmos para que Cristo seja tudo em nós. Eu gosto muito daquela palavra de Paulo: se alguém está em Cristo, nova criatura ou criação é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. O Senhor tem um novo para nós, o novo é Cristo. E tudo que vem dele, tudo que está no pacote. Então, depois da luta, houve a mudança de nome, porque o nome tem a ver com caráter, tem a ver com a vida. O nome sempre foi ligado tanto no Novo, quanto no Antigo, quanto no Novo Testamento, à função, à missão, ao caráter. E diz o usurpador, trapaceiro, suplantador para Israel, que significa ele luta ou persiste com Deus em poderosa oração. Outra tradução diz Israel, príncipe de Deus, o príncipe que luta com Deus. E agora nós sabemos que nesse recomeço Jacó já está garantido, né? Mais ainda garantido em ser o pai das 12 tribos, o pai da nação de Israel. Meus irmãos, Jacó foi abençoado pelo anjo. Jacó foi quebrantado. Às vezes a gente acha que bênção é uma prosperidade material. A maior bênção que você e eu podemos receber é a bênção espiritual. A maior bênção que nós já recebemos, Cristo em nós, a esperança da glória. Jacó foi abençoado porque ele foi quebrantado, humilhado, fortalecido, encorajado, comissionado. Agora, do seu recomeço, ele vai honrar mais aquele que o havia chamado. E por último, o recomeço a partir de uma dura experiência com o Senhor e a preservação da vida. Os versos 30 e 31 dizem o seguinte: por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, que significa face de Deus, face a face com Deus. De fato vi Deus face a face e a minha vida foi preservada. Jacó poderia ter morrido naquele encontro, meus irmãos. Por que ele não morreu? Porque Deus tinha um propósito. E diz o verso 31, e o sol nascia quando ele atravessou Peniel e mancava de uma perna. Peniel significa, como eu disse, a face de Deus. Nenhum de nós pode recomeçar se não tivermos intimidade com Deus. E quem revela essa intimidade com Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele revela ao Pai. Para o cristão ou para a cristã, o Peniel deve ser todos os dias da sua devoção. Eu quero ter essa experiência que Jacó teve em ver Deus face a face. Nós, quando adoramos a Deus em espírito e em verdade, estamos
pela fé, olhamos para Deus. Todas as vezes que o cultuamos, seja coletiva ou pessoalmente, nós estamos tendo uma experiência face a face com Deus naquilo que Ele nos revelou. Eu via Deus face a face. E no verso 31 temos a marca da luta. Não só a mudança do nome de Jacó, mas ele deixa de ser um atleta olímpico para ser um atleta paraolímpico. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: todos nós que estamos em Cristo não somos atletas olímpicos, somos atletas paraolímpicos. Nós somos frágeis, nós somos vulneráveis, nós somos imperfeitos, nós somos influenciáveis, nós temos muitas dificuldades na vida. Deus não trata com atletas olímpicos que confiam em si mesmos. Deus trata com atletas paraolímpicos que mancam, que dependem. Eu me lembro do meu pai, quando eu levava ali no São João Batista, levava a cadeira de rodas, vinha a cadeira de rodas, e eu pegava o meu pai, levantava, já estava magrinho, era um homem forte, botava ele na cadeira de rodas, e lá ia com ele para o pronto-socorro, que usava a sonda urinária, para levar a um antibiótico intravenoso. Ele dependia de mim para pegá-lo, colocá-lo na cadeira de rodas, levá-lo. Eu me lembro que uma das ocasiões, quando eu o peguei, ele me deu um beijo. Ele era muito carinhoso, ele me deu um beijo no rosto. O nosso Pai, tem prazer quando seus filhos reconhecem a sua fraqueza, a sua miserabilidade, a sua inconsistência humana. Deus fez uma mudança radical na vida de Jacó, e quem conhece o texto até chora quando ele encontra o seu irmão. Ele queria dar presentes para o seu irmão. Nós somos assim, né? Alguém nos dá um presente, a gente quer dar um presente de volta. A gente tem dificuldade de aceitar algo de graça. Ele queria dar presente ao seu irmão. Depois de ele insistir muito, seu irmão aceitou. Mas eles se abraçaram. Infelizmente, as descendências não se dão hoje, né? Aquela briga entre eles no ventre de Rebeca, né? É a briga que existe hoje. Mas sabe por quê? Porque os judeus que brigam com os palestinos, os palestinos que brigam com os judeus e pegam em arma, não conhecem a Jesus de Nazaré. Não têm consciência de que são paraolímpicos. Só tem consciência de que é um paraolímpico, uma paraolímpica, quem nasceu de novo. Quem foi regenerado, quem foi regenerada. Religioso não é paraolímpico. Religioso é um atleta olímpico, que confia na sua religião, confia em si mesmo, se estriba no seu próprio entendimento. E eu quero encerrar dizendo: a luta com Deus quebrantou Jacó para o encontro com seu irmão Esaú. Deus preparou tudo para o recomeço.
Deus prepara tudo. A vida de Jacó foi reestruturada a partir da intimidade com o Senhor. Ele, de um ser meramente religioso para um patriarca comprometido com todo o desígnio de Deus. A graça de Deus nos é suficiente para vencermos as batalhas da vida. Por isso que o Senhor Jesus disse para Paulo, porque Paulo, como nós, tinha tendência à arrogância na sua religião, em saber bastante, em saber achar que sabe tudo. Quando o Senhor colocou um espinho na carne dele, e quando ele reclamou, o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você é um atleta paraolímpico e não um atleta olímpico. Ai daqueles que se acham fortes, ai daqueles que confiam em si mesmos, como Jacó confiava. A graça de Deus nos é suficiente, nos basta para vencermos as batalhas da vida, para desobstruir caminhos, construir pontes, restabelecer relacionamentos, perdoando os ofensores. Vemos isso na vida de Abraão, quando Deus pediu a ele o seu único filho. Quando fala ali o único filho, ele tinha Ismael, mas o único filho da promessa. Temos a vida de Saulo, na estrada de Damasco. Houve ali um recomeço na vida de um homem, de Saulo para Paulo, de religioso, de atleta olímpico para atleta paraolímpico, cristão genuíno. Jeremias foi para o calabouço, para a masmorra, se tornou um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Deus nos permite, irmãos, recomeçar, não pelos nossos méritos, não pelas nossas capacitações, mas pelos méritos de Cristo, Senhor e Salvador nosso. Recomeçar não é fácil, não foi fácil para Jacó. Não é fácil para mim, não é fácil para você. Mas quando nós nos estribamos, quando nós nos firmamos, quando nós nos equilibramos naquele que deu a vida por nós, aquele que foi para a cruz, foi considerado um bandido, um malfeitor, por sua causa, por minha causa. Quando nós confiamos na suficiência da obra dele, somos tornados atletas paraolímpicos, a vivermos na dependência dele. Que Deus tenha compaixão de você, meu irmão. Eu estava vendo no Facebook pastores dizendo: eu fui eleito até 2025 para o conselho da convenção. Que coisa grande. Eu fui eleito para isso, fui eleito para aquilo. Eu disse lá, nós precisamos pedir misericórdia pela maneira como nós temos vivido como denominação, em que muitos que estão na liderança são atletas olímpicos e não paraolímpicos, confiam em si mesmos e não confiam no Senhor. Então, essa luta trouxe benefícios maravilhosos e que nós aprendamos a recomeçar, tendo em Jacó, depois Israel, um exemplo para nós, um modelo, e há outros na Bíblia que se tornam modelos para nós. Senhor, obrigado por este texto precioso, que tem tantas lições,
mas o Senhor é misericordioso conosco e nos mostrou nesta noite, nesse texto, que precisamos do Senhor para recomeços em nossas vidas. Ajuda-nos a vivermos conforme o Teu agrado, como atletas paraolímpicos, como pessoas que precisam de Ti. Como Jesus disse para os seus discípulos: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não avançam. Sem mim vocês são apenas religiosos, de carteirinha, vivendo um sistema, seguindo um sistema e não a mim. Que nós estejamos em Cristo, vivendo cada dia na dependência dEle. Muito obrigado. Por misericórdia, façam que esta palavra se torne em nossas vidas atitudes e atos que glorificam o Teu nome. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos ministre sempre a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações infinitas, incomparáveis e insubstituíveis do Espírito Santo, sejam com todo o povo de Deus, espalhado pelos 4 cantos da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Povo de Deus, diga amém. Obrigado, pastor Eusébio. Você está nos assistindo. Um abraço aí para os seus pais, para todos os seus familiares e a todos os amigos e irmãos. Uma excelente semana. Não sei se o André quer, posso encerrar? Eu quero agradecer, então, em nome da igreja, do nosso pastor, a todos que serviram esta noite, tá bom? E agradecer a Deus a sua vida, você que está aí nos assistindo. E eu espero que vocês que estão aqui dentro e vocês que estão aí em suas respectivas casas, reflitam sobre esse texto precioso. Graça e paz.